Bom, eu sou Giano Salles, sou artista visual, educador, sou de Goiânia, natural de Goiânia, tenho 41 anos e sou integrante do coletivo Sertão Negro e também do Jatobá Nascente, que são projetos localizados na zona norte de Goiânia, comandado pelo Dalton e agora o outro por mim e mais 5 artistas visuais de lá. Então, Janora, acho que dá para você contar um pouco mais também da sua pesquisa pra gente aqui. Sim, sim. A minha pesquisa, ela se intitula Peixe Fora d'Água. Ela começa no Sertão Negro, em abril de 2022. E aí o Dalton, né, artista visual e educador, ele me orienta nessa residência que eu fiz lá no Sertão Negro por 2 anos. Então eu vou fazer resgate de histórias da minha família, das minhas vivências no meu bairro, que eu sou da Zona Sul de Goiânia, num bairro chamado Parque Ateneu. É um bairro militar, inclusive. Então eu vou trazer um contraste de uma vivência periférica que, 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 que vai conviver com esse ambiente militar, mas um ambiente também muito de rua, de urbano, né? E então, na minha pesquisa, eu vou trazendo elementos de memória da minha família, elementos dessa minha vivência na rua e o peixe fora d'água, porque quando eu saio do meu bairro e vou caminhando pela cidade, eu não vou me encaixando. E aí, quando eu chego no Sertão Negro, eu falo um pouco disso, né? E aí o Dalton, nossa, é interessante esse lugar de você ser esse peixe fora d'água. E aí, poeticamente, eu transformei essa cidade poeticamente num rio, a rua num afluente. E eu sou esse peixe que ia nadando no asfalto. Então, eu comecei a criar esse enredo a partir de que eu cheguei no Sertão Negro. Uma residência sempre tem esse deslocamento. E como que tá sendo para você vir aqui, estar na Domo, estar em São Paulo? Como que isso atravessa o seu trabalho? Então, primeiramente, quando chegou o convite, foi um desafio, porque eu nunca saí de Goiânia e fiquei mais do que um mês fora. Então, antes de receber o convite para estar fazendo a residência na Doma, eu fiz uma residência em Lisboa, na Angá, e lá eu fiquei um mês, então já foi um desafio fazer essa residência de um mês. Quando eu cheguei aqui e fiquei sabendo que seria 3 meses, esse foi o primeiro desafio. Eu falei, nossa, 3 meses dentro de uma casa com mais 2 artistas, como que vai ser isso, né? Então, o que mais pegou para mim aqui no início foi o tempo, essa coisa do tempo de São Paulo, você se deslocar para outro bairro que é bem diferente de Goiânia. Então, eu tive que me readaptar com essa questão de programar o tempo. Então, o que eu fazia em 20 minutos em Goiânia, aqui eu tive que fazer em 40, 50 minutos às vezes, porque aqui também é um bairro um pouco mais afastado do centro. Já falando da pesquisa, ela impactou na maneira de eu olhar a cidade, de olhar as pessoas de São Paulo, ter contato com outros ateliês, que é muito raro em Goiânia, você ter contato com uma gama de artistas que tem aqui em São Paulo, o contato com o sistema da arte que visita aqui a Domo, né? Colecionadores, curadores, dar entrevista. Então isso tudo foi e essa troca com o meu trabalho, das pessoas falarem o que acha, eu sempre vou anotando. Então desde um simples falar, eu achei que isso aqui era uma pedra e não uma lata de sardinha. Isso já me impacta. Então isso foi se tornando mais e mais, assim, mais rotineiro. E as cores daqui também, porque eu tô na Grande Julieta, nessa casa, e essa casa tem um jardim muito maravilhoso, que se assemelha um pouco com o Sertão Negro, com o convívio com animais. Então aqui tem mico que vem para cá, tem os passarinhos, e o Sertão Negro tá num bairro afastado do centro, e lá a gente tem convívio com tucano, com arara, com cobra, com vários animais, né? Então tem galinha, enfim, e aqui também eu vi um pouco disso parecido. Algumas das plantas que tem aqui no jardim tem plantas lá também, inclusive algumas punks, né? Tem lambari roxo aqui, então isso é algo que é próximo de mim, foi algo que me impressionou bastante. Então essa conexão da vegetação que está presente aqui com a vegetação lá do Sertão Negro é algo que tem uma influência direta na minha pesquisa e nas cores que eu trago para o trabalho. Eu acho que dentro dessa pergunta também a gente pode perguntar em relação à sua rotina aqui na casa. Eu acho que ela é bem específica também, né? Você costuma acordar de manhã, acho que é legal de falar como que funciona.
É verdade, minha rotina ela é bem diurna, assim, eu acordo 6 da manhã, eu acordo, os meninos estão dormindo, né, Barja enfim, os meninos ficam, eu tento ficar mais calado, assim, mais silencioso, então eu venho, faço meu café, tomo meu café, um café por dia, mais frutas, e aí eu começo a trabalhar em torno de 6h30, 7 da manhã, e geralmente eu vou até quase 7 da noite, que é mais ou menos a rotina que eu criei lá no ateliê, porque quando eu trabalhava no Sertão Negro, o Sertão Negro ele funciona das 8 às 6. Então teve um período que eu estudava de manhã na universidade e trabalhava só à tarde, então eu tinha que otimizar esse tempo. Então às vezes eu tinha só 4 horas de ateliê, porque eu não tinha muito espaço para trabalhar em casa. E aí, quando o Jatobá ficou pronto, né, que é o ateliê coletivo que eu tenho com os outros artistas lá, eu pude ter essa experiência de chegar muito cedo e sair muito tarde. E que eu tive um pouco dessa experiência lá em Lisboa, mas aqui, mais uma vez, é muito parecido com o sertão, com o Jatobá, porque eu acordo, venho, começo a trabalhar, já está minha bancada ali, então eu já sei mais ou menos o que eu vou fazer, já tenho uma pesquisa, as cores às vezes eu deixo do dia anterior para o outro dia já meio que prontas, aí eu só dou uma aguada ali nas aquarelas para ela dar uma diluída e começo. E aí a rotina aqui também, ela no início ela foi muito mais, ela foi assim, a gente estava fazendo mais almoço juntos, e aí conforme as demandas vão aparecendo, né, o Barja com os dele, eu com a minha também, aí a gente foi caminhando, né? Foi ajustando essa dinâmica mais coletiva. Então hoje a gente almoça mais fora, ou às vezes pede um rango, mas no início foi uma experiência mais colaborativa porque tinha mais tempo. E aí é engraçado porque parece que 3 meses é um tempo meio longo, mas a gente sentiu que é curto, né? Chega no segundo mês aí fica uau! E aí sem contar também as visitas que tem, né? Que é sempre oportunidades boas da gente poder falar do trabalho, de eu poder falar do meu trabalho, da pessoa ouvir. Então tudo isso vai influenciando na rotina, né? Às vezes eu arrumo meu quarto, às vezes a Jane vai lá, ela cuida aqui na quarta-feira, e aí às vezes eu estou trocando ideia com o Tião, que é o jardineiro, aí às vezes é o Charles que está na piscina, então tem uma rotina bem legal aqui também com o pessoal que trabalha aqui também. Então é um pouco morador da casa aqui e habituando e entendendo também os limites também de cada um, respeitando, tentando na medida do possível respeitar os limites de cada um também. Eu acho que eu tenho 2 perguntas, na verdade, que eu queria que você falasse um pouco mais sobre o Jatobá e sobre o Sertão Negro, e principalmente o Jatobá, que você me mostrou fotos, é um lugar incrível que vocês fizeram esse ateliê coletivo, né? E como foi também você fazer essa exposição agora que você fez na AD? Sim. Então, o Sertão Negro, ele é uma escola, é um ateliê e escola de artes fundada pelo Dalton Paula e pela Ceissa Ferreira, na Zona Norte de Goiânia. Ela foi fundada em 2021 e hoje ela conta com aulas de cerâmica, aulas de gravura, aulas de capoeira, aula de música e também conta com o cineclube, né, Maria Grampinho. Tem uma parte de agroecologia, de plantação, né, que vai para a nossa cozinha, que é o Sertão Verde. Então, cada espaço hoje é um quarteirão, que são que vai tendo vários espaços. Então, tem o Sertão Negro, que é a base, que é o ateliê do Dalton e a escola ali, né? Basicamente hoje é o ateliê do Dalton e é onde a gente almoça na cozinha também. Então tem o Sertão Verde, que é onde produz as hortaliças e tudo mais, que essas hortaliças vai para a cozinha, comandada por 2 chefes lá, que é o Clóvis e a Débora. E aí depois, quando você volta, você passa de novo o quarteirão, tem o Sertão Vermelho, que é a criação de peixe. Então também tem o consumo de peixe, que é tilápia, para a nossa cozinha. E aí tem o Sertão Colorido, que é onde tem aula de capoeira, música, dança, tem o coral de crianças negras lá também.
e cerâmica também. E tem a Biblioteca Rosana Paulino, que é o Sertão Amarelo, onde tem cerca de 4.000 livros lá, e está no processo de abertura para a comunidade poder acessar essa biblioteca, poder levar livro para a sua casa e tudo mais, e também serve de pesquisa para os residentes, né? E o Jatobá Nascente, ele é esse projeto que são 6 artistas formados pelo Dalton, eu, a Lucélia Maciel, o William Maia, o Thor Teixeira, a Chica e o Abrão Veloso. O único goiano sou eu, o resto são tudo de outros estados. Então, quando o Dalton convida nós 6 para fazer esse projeto, ele chega com a ideia de emancipação financeira para jovens artistas. Então, ele apresenta um projeto, a gente desenvolve um projeto, que é um ateliê coletivo de 340 metros quadrados lá, e no terreno ao lado, são 2 terrenos, e no terreno ao lado são moradias desses próprios artistas. Hoje tem 2 artistas morando, que é a Lucélia e o Thor, e eu estou finalizando a minha casa, que fica pronta agora em abril. Você vai se mudar? Vou. Espero, né? Tá ali, né? Finalizando. E tá sendo uma expectativa muito grande, né? Porque essa questão de terreno, moradia, foi algo muito negado para a população negra. Então, o Dalton vem com esse projeto muito bonito, assim, né? Para nós 6, e que é um exemplo para os outros residentes, os outros assistentes virem e fazer os próximos Jatobá. E o Jatobá, ele também tem um apoio do sistema da arte em si, né? Os colecionadores, apoiadores. Então foram 10 cotas que a gente dividiu ali em valores simbólicos e que esses colecionadores adquiriram, e assim subiu o ateliê. E aí esse ateliê subiu e a gente tem 5 anos para pagar esses colecionadores com obra de arte. Então, a arte devolvendo para a gente um lugar de trabalho e de fortalecimento de comunidade. Então, o Jatobá também tem um lugar de sustentabilidade, né? A gente não derruba as árvores, as casas são de banheiro seco, tinta de terra, tem parede de taipa, então tem sempre um lugar de sustentabilidade no presente, não só no Jatobá, mas no Sertão Negro em si, porque o bairro ele não tem rede de esgoto, então a gente trabalha sempre na maneira de agredir menos o solo. Então tem também campanhas de limpeza do quarteirão, uma vez no mês. A comunidade já está toda mais consciente nesse sentido de não jogar o lixo na rua. Então tem toda essa conscientização em cima do projeto, né? Então o Dalton passa isso pra gente e a gente tenta passar isso para frente. E falando da exposição, né? Foi uma etapa muito importante assim da minha carreira, quando eu recebi o convite para fazer uma exposição na Almeida dele. Eu sou da Cerrado Galeria, que é do grupo Almeida dele, e eu fiz uma exposição na Cerrado Brasília. E aí lá foi reverberou legal a exposição, e lá eu recebi esse convite. E até então eu não sabia, assim, sabia, mas não tinha a dimensão do que era o tamanho e a estrutura de toda a galeria. Eu fui ter mais noção quando eu cheguei aqui para fazer a ARPA, né, a feira que acontece no Pacaembu, e aí eu tive mais contato. E assim, foi um desafio, uma responsa enorme de fazer uma primeira individual em São Paulo, chegar com o nome aqui, então eu agarrei com todas as forças, assim, para chegar bem, com a pesquisa bem estruturada. O Divino Sobral, ele foi o curador da exposição, ele deu um suporte muito bom assim, durante a pesquisa. O Dalton também, o Dalton sempre acompanhando. E o pessoal da galeria, né? A Rafa, o pessoal ali da Cerrado também, o Lorenzo, a Júlia, eles deram um suporte muito bom para que eu pudesse chegar aqui de uma maneira mais tranquila possível. Então foi uma experiência muito importante para mim, de conhecer os bastidores da galeria, de ter o contato com outros agentes do sistema da arte, curadores, colecionadores, galeristas, conhecer outros galeristas, poder falar do meu trabalho para outros meios de comunicação e ampliar o discurso individual e coletivo, né? De poder apresentar não só a minha pesquisa, mas trazer o projeto, né? Tanto do Sertão quanto o do Jatobá para cá, né? Para o pessoal conhecer mais o que a gente está praticando lá em Goiânia. Eu acho que foi muito legal
você ter feito a exposição e estar aqui também, porque você conseguiu ver a reverberação da exposição, que seria um pouco diferente se tivesse entregue a exposição e já ter ido embora, né? Pois é, o convite veio bem no... Foi muita coincidência ao mesmo tempo, né? Eu fiz uma residência em Lisboa, porque como na minha pesquisa, tem uma parte da pesquisa que fala muito da sardinha, então eu cheguei em Lisboa e era sardinha para todo lado. Eu peguei uma exposição sobre a história da sardinha, então eu fiquei meio que assim fascinado assim por esse contexto lá. E aí eu terminei a residência, cheguei em Goiânia, eu recebi o convite da Stephanie. Nossa, topa. Eu falei assim, nossa, 3 meses não é muito, não? Ela, não, é porque funciona assim. Aí eu conversei com o Dalton, não, vai ser massa pra você, aceita e pá. Aí eu aceitei, aí coincidiu muito de ser bem na semana da abertura da individual. Então, além de poder sentir como que o pessoal recebeu a exposição aqui, foi interessante também de fazer algumas ações lá que eu não esperava, para dar entrevista, fazer visita mediada, receber pessoas aqui porque foram na exposição. Então, as coincidências que não são coincidências, né? Acho que tem coisas que eu falo que tá aqui e a gente vai catando, né? Basta saber pegar as oportunidades. E a Domo foi mais uma oportunidade dessa, assim, que eu também tô achando incrível, assim, tá fazendo essa residência, que é um formato diferente, deixa mais... E assim, eu particularmente estou gostando muito, porque acaba que, como por muito tempo por muito tempo não, mas por um tempo eu toquei a pesquisa sozinho por conta das demandas de tempo de um artista igual o Dalton. Cheguei aqui e falei assim, eu sei fazer isso aqui, sei tocar a pesquisa, tipo, eu sei qual é a metodologia que eu tenho, né? Então eu trouxe a metodologia do Sertão para cá e toquei, assim, né, os estudos. E é também uma oportunidade muito boa de apresentar a metodologia que o Dalton passou pra gente, passou pra mim e pros demais, e apresentar aqui pro pessoal que visita, também pros artistas que estão aqui presentes, para vocês também, que aí vocês verem, né, tipo, porque é incrível, mas às vezes a pessoa acha que você só vai lá pro papel e faz o trabalho direto. Então, poder mostrar todo o processo de pesquisa é algo importante também, né, para fortalecer e para mostrar que tem uma pesquisa, uma parte teórica ali por trás também. Então, tudo isso foi uma coincidência maravilhosa, assim, para mim, que tem revelado bons frutos, assim. Eu acho que eu queria perguntar também sobre as imagens que você coloca nas aquarelas. Sim. O peixe fora d'água, as sardinhas, enfim, o hidrante, todas essas figuras que aparecem, assim, e como que isso constrói uma narrativa também no seu trabalho. E como que isso também está em transição, que você comentou também. Sim. Enfim, acho que é legal de trazer. Legal. Então, no início eu resgatava muito imagens de álbuns de família, de contação de história da minha avó, da minha mãe também. Então, a partir dessas contações de história, eu ia anotando alguns elementos. Então, lá atrás apareciam os elementos soltos, televisão, sardinha, faca, o abridor de lata. Então, eu ia apresentando alguns elementos que faziam parte da história desse contexto familiar. E aí, quando foi para 24 para 25, eu recebi um convite para ir para Arco Madrid com Sertão Negro e com o apoio da Cerrado Galeria, junto com mais 3 artistas, né? A Lucélia, o Abraão e o Tó. E aí ali eu tive uma orientação por que você não, ao invés dos seus elementos serem soltos, você não passa a fazer um outro tipo de composição? E aí eu fui estudar essa composição, porque até então eu contava história, mas de uma maneira muito solta. E aí, como eu gosto também muito de poesia, de contos, eu comecei a ir atrás de contos relacionados a rios, a mar. Então eu comecei a pegar, tem um livro, por exemplo, que chama Eloquência da Sardinha, que são contos marítimos, enfim, relacionados a lula, tubarão, enfim, sardinha. E eu comecei a ler esses contos e aí transformar esses contos no meu conto urbano, assim, como se fosse uma contação de história. Porque também eu tive pouco contato com recursos naturais lá do Cerrado, por muito tempo, assim. Então,
Aí eu comecei a contar isso de uma maneira mais urbana. Então eu pegava o que era o contexto ali do conto do mar e transformava em um conto meu. E a partir disso eu começava a contar histórias a partir dos elementos que eu ia vendo na rua ou que eu ia vendo nos álbuns de fotografia. Por exemplo, poste de energia, que é feito de que era feito de jacarandá. E aí eu pegava esse poste, que era tipo uma alusão a pegar algum elemento da natureza, da mata, que está presente num contexto muito urbano. E aí eu coloco lá. O hidrante. O hidrante foi algo que eu tive contato muito em Lisboa. Andando pelas ruas de Lisboa, eu vi muito hidrante. E aí, pensando nesse contexto desse peixe fora d'água, eu sempre vou trazer algum elemento ou alguma simbologia que faz uma alusão a algo que tem água, de algo que tenha água que está presente nesse contexto de rua urbana. Então, o hidrante foi assim, né? A paleta de cores, por exemplo, no início da pesquisa, ela era muito verde. Por que o verde? Meio um verde mais lodo, por conta justamente desse acúmulo de umidade nas calçadas, que fica esse verde mais escuro. Então eu trazia essa questão da umidade e tal. E aí quando eu vou para o caminho de uma paleta mais amarelada, mais laranjada, para também falar um pouco da falta da água nesse contexto, principalmente no Cerrado, né, que chove pouco e tem geralmente ali o entardecer é muito laranjado. Foi um entardecer também que eu encontrei muito presente em Lisboa. E aí nisso eu vou trazendo a composição de livros de poesia, contos, crônicas urbanas, poesia marginal. Então eu pego Sérgio Vaz, que é daqui de São Paulo, a Cidinha da Silva, eu vou pegando Maya Angelou, vou pegando alguns elementos que vão contando histórias. Às vezes, por exemplo, a Maya Angelou, quando tem um livro dela que chama Carta à Minha Filha, que ela fala muito de uma história dela, com a relação dela com mãe e tudo mais, que é muito parecido com a relação que eu tive em ambiente familiar. Então eu vou trazendo essas referências, né? E aí sempre que alguém me fala assim, tal livro funciona para sua pesquisa, eu vou ler e faz sentido. Então, desde Memórias da Plantação da Grada Quilomba, até, sei lá, até o próprio Colecionador de Pedras do Sérgio Vaz mesmo, ou o Capão Pecado do Ferrez. Então, são ambientes periféricos, ambientes de um contexto que é muito parecido com o que eu vivencio, né? Eu vivenciei. E o lance da virada de chave também, é legal falar disso, que a residência também está me dando a oportunidade de fazer uma ponte de virada de chave de pesquisa, porque até então eu falo muito, quando eu vou falar de alimentação, eu vou falar muito da sardinha, né? Tanto no contexto do Brasil quanto no contexto de Portugal, pensando nesse lugar de colonização e colonizado, quem colonizou e quem foi colonizado, a partir da alimentação. E aí agora eu estou fazendo uma virada de chave em cima de uma alimentação mais natural, de plantas e folhas, que foram presentes na minha família, que está presente também no Sertão Negro, que eu falei que está presente aqui na Domo, e que acaba que hoje está um pouco mais presente nos restaurantes, está presente um pouco mais nessas feiras orgânicas, ou feiras um pouco mais na agricultura familiar, que é um modelo que eu acredito, é um modelo que eu acho que eu gosto muito, assim, e que está muito presente na minha criação e que meio que se perdeu por conta de vida acelerada, enfim, essa maluquice, principalmente com o avanço de internet, né? Aí acaba que o que você tinha um certo tempo, você não tem mais esse tempo de colher uma planta, de colher uma folha, de fazer um chá ou de fazer um suco daquele fruto com aquela folha. Então eu trago muito estou trazendo muito esse resgate, principalmente a partir do livro da Neide Rigo, que é o Comida Comum. Então eu vou vendo as histórias dela e vou trazendo um pouco do que é parecido ou que está presente na minha história ou nas histórias das pessoas que estão em volta de mim, assim. Eu acho que isso é uma discussão que a gente tem que ter cada vez mais e tá tendo, né, essa relação da comida. E acho que essa relação vem trocando, acho que de 10 anos pra cá, vem se falando mais. É muito legal ver isso no seu trabalho. E essa girada de chave. Eu acho primordial, né, falar de alimentação, porque é algo que nos dá base. Eu acho que Sim.
Eu acho meio complicado olhar e ver que a comida ainda não é acessível para todos, assim. E principalmente uma comida que não é cara, uma comida que é acessível, né? Então eu tento passar nessa pesquisa, ao mesmo tempo que eu falo dessa questão do industrial, dessa comida industrializada, que é no caso a lata da sardinha, que também tem uma ligação também com um livro chamado Nutricídio, que é do Laila África, que é um pensador estadunidense, médico, panafricanista. E eu pego esse contexto de uma comida que não deveria ser cara, que deveria ser acessível, e como que você pode ressignificar esse lugar da alimentação dentro da própria população que acha que isso é algo muito distante, né? Porque quando você vai falar de uma comida mais natural, geralmente todo mundo acha que é uma comida mais cara, uma comida mais inacessível, e na verdade não é. Na verdade ela está presente nas feiras, né? Está presente na sua esquina, está presente no seu quintal. O que acontece é que existe uma indústria que faz de maneira proposital que você acredite que aquilo ali já não sirva mais, ou que você passa até a ter vergonha de falar que você come tal folha, né? Sei lá, ora pronobis, ou uma peixinho, ou alguma coisa nesse sentido, ou que você planta uma hortaliça na sua casa e que você perca isso. Ah, eu moro em apartamento e não tenho oportunidade de... Não, isso é um contexto que se cria, né? E ainda mais a gente morando em cidade, né? Eu moro em Goiânia, estou em São Paulo, mas não é porque eu moro em Goiânia também que a vida é menos acelerada. Tem essa coisa da dinâmica mesmo, né? Então, a tentativa e um posicionamento político mesmo de você desacelerar a vida a partir da própria alimentação e de manter um posicionamento mesmo de corpo, de território, dessa coisa mais orgânica mesmo, a partir do que você cata da terra, né? Eu acho que vivenciar essa prática do próprio cultivo talvez seja, na minha opinião, um dos meios de você ter um posicionamento mais político perante a uma indústria que já consumiu praticamente quase tudo no tá ao nosso redor, assim. Então, sei lá, você poder pegar um pedacinho de terra e plantar sem pedir permissão para ninguém, acho que isso é algo muito bonito, assim. Sim. Eu acho que pra gente encerrar, eu queria uma indicação de algo que você ouviu, que pode ser uma música, pode ser um podcast, pode ser um livro, alguma coisa que você vem consumindo durante essa estadia aqui na Dom. Uau! Nossa, muita. Eu tenho várias dicas, mas eu acho que eu vou falar de cara, assim. Eu tenho escutado muito o último disco do Emicida, que é Mesmas Cores e Mesmos Valores, que é um disco em homenagem ao Racionais, e o Racionais é um grupo muito importante na minha trajetória. Assim, foram meus pais, foram meu pai, minha mãe, assim, foi muita coisa, meus professores, eu devo muito a eles, assim, acho que se eu estou aqui, talvez eles tenham um papel fundamental nisso. E esse disco do Emicida me emocionou muito, porque, principalmente na primeira faixa, é ele com recortes de fala da mãe dele, né, Dona Jacira, se eu não me engano. E aquilo me emocionou muito, porque, não sei se é porque eu estou distante, aí eu estou mais emotivo, então quando minha mãe conversa comigo ou meu pai conversa comigo, eu fico mais emotivo. E o disco tem uma coisa de um sentimento em cima do rap, que é uma música que me pega muito, e o hip hop, que é uma cultura que eu tive presente por muito tempo, que ainda estou, mas um pouco mais afastado. E eu acho que o disco ele traz um universo de códigos e significados que é como se fosse um livro que você teria que ler ele várias vezes para entender. Então eu acho que esse disco fica como dica, assim, para quem tiver a oportunidade de escutar ele com calma, no café da manhã ou quando for dormir, sei lá. É isso, gente. Obrigada, Janone.